Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, edição de número 107. E é com muito prazer que eu estou aqui com o Guilherme Verano para levar até você mais um programa. Você que nos acompanha pela internet, você do canal 14 da NET, você é a boa companhia. Ô Verano, falando em boa companhia, você é uma boa companhia, mas hoje tem uma companhia aqui top de linha, viu, Guilherme Verano? Sem dúvida nenhuma, para falar de um assunto muito relevante, muito importante, né, Joséval? Mas esse é o papel que a gente tenta executar toda semana aqui, né? Trazer informações e principalmente a boa informação para a comunidade anapolina. Então, fique à vontade aí para apresentar nosso convidado sem a gente perder tempo, né? Que o tempo... Não, o tempo urge, Guilherme Verano. O tempo urge. E como diria um amigo meu, o tempo ruge e não urge. Mas vamos lá, não vou falar quem é, não. Verano, e nós tivemos... Por que o meu amigo Marco Aurélio está aqui hoje? Porque a gente teve a semana passada o Dia Mundial de Saúde Mental, voltado para a saúde mental. Então, esse mês de outubro, vamos falar muito nisso ainda. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, seja bem-vindo, Marco. Boa tarde, muito obrigado, Joséval, Guilherme Verano. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema. E quero parabenizar, porque nós precisamos, sim, falar sobre esse tema, falar sobre saúde mental. Muito obrigado pelo convite. Ô Marco, nós hoje, lendo a notícia, até comentei isso com você aqui nos bastidores, Brasil lidera o ranking mundial de pessoas com ansiedade e depressão. Isso preocupa, Marco? Sim, nós vivemos em uma sociedade hoje, Joséval, Guilherme, que nós temos um índice alto por conta dos nossos estilos de vida. Os nossos estilos de vida hoje é bem diferente do que há 20 anos, 30 anos atrás. Então nós vivemos em um momento que o nosso estilo de vida contribui para que surjam alguns transtornos no nosso dia a dia. Porém, é importante destacar que hoje nós podemos falar que a prevenção ao transtorno mental, a prevenção e o cuidado em saúde mental é sempre o melhor caminho. Por isso que em 1992 foi instituído pela Federação Mundial de Saúde Mental o Dia Mundial de Saúde Mental, que é comemorado hoje, 10 de outubro, para que a gente tenha mais cuidado e prevenir sobre os nossos estilos de vida. E, principalmente, quebrar alguns tabus, que nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Falando em quebrar tabus e falando em prevenção, como você colocou aí muito bem, nós tivemos o mês passado, o mês de setembro, Setembro Amarelo. Então, o mês de prevenção ao suicídio. E ninguém gosta de falar de suicídio, mas nós temos que falar de suicídio e falar de prevenção ao suicídio. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual a sua opinião sobre essas campanhas? Está aqui você com o Outubro Rosa no peito, não é isso? Então, você entende que essas campanhas são produtivas, elas têm que acontecer, elas estão de alguma forma ajudando a mudar o cenário, Marco? Com certeza, essas campanhas, elas são extremamente positivas. Como eu tenho falado, a prevenção é o melhor caminho. E quando nós precisamos falar sobre, ainda existe uma dificuldade. Quando a gente fala sobre suicídio, sobre morte, num contexto geral, é muito difícil para a população. Então a campanha ela vem para despertar esse sentimento de falar sobre o suicídio, vem para despertar esse sentimento de entender um pouco mais sobre esse mal que tem tirado aí todos os dias muitas vidas. E a campanha ela é em setembro, porém ela precisa ser reforçada diariamente. Precisamos falar sobre esse tema, Guilherme, diariamente. Então, a campanha ela vem para permitir que as pessoas elas falem um pouco sobre os seus sentimentos, sem receber nenhuma crítica. Geralmente, né, é muito comum a gente dentro de casa, quando a gente fala que está triste, quando a gente fala que a vida não tem sentido, o que a gente escuta muito é, não, isso é frescura. Isso é frescura. Isso que você está passando vai passar. Né, já vem com uma receita de bolo. E às vezes vai trabalhar que passa. Vai trabalhar que passa, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês, a gente vai ficar horas falando sobre o que cada um tem aquela receita pronta. Não, na verdade, a gente precisa
entender que as pessoas, quando ela tem esse tipo de sentimento, elas precisam falar sobre, e nós precisamos escutar. E nem sempre a gente escuta. Então, por isso que a gente fala prevenção, falar sobre e escutar. É um dos grandes caminhos que a gente precisa ir para tentar prevenir o suicídio. E até nesse sentido, houve uma caminhada. Vocês fizeram a caminhada no centro da cidade. Qual que é a percepção que as pessoas têm? Que vocês veem ali em relação a conversar, ou de repente entregar um panfleto, abrir o assunto de fato. As pessoas estão mais receptivas ou ainda continua aquele tabu forte? Mesmo, não quero falar disso, na minha casa não tem esse problema. Como é que funciona isso? Então, o que nós percebemos é que a comunidade está começando a entender. Né? Nós iniciamos esse desafio. Quando a gente inicia o desafio, Guilherme, é exatamente despertar esse senso na população de reflexão. A população precisa refletir sobre esse tema. Ela precisa entender um pouco mais. E os nossos serviços, ele tem trabalhado isso diariamente em saúde mental, buscando levar essa prevenção e essa conscientização na população. A população mais consciente, com certeza, ela vai nos auxiliar a dar um direcionamento para que os serviços de saúde mental do município acolha a todos esses pacientes. Ô Marco, eu vou perguntar para o Guilherme Verano. Não é para mim, o entrevistado vou perguntar para você. Você sabe o que é o Espaço Florescer? Vamos conhecer agora. Sempre eu leio o release para me inteirar do assunto, mas não vou ser eu que vou discorrer sobre o Espaço Florescer aqui. Não, mas você desconfia, você pesquisou. Pesquisei. Você já tem em mente o que é. Tem em mente. Então vamos deixar o Marco responder, falar, porque então. ele que é o cátedra em Espaço Florescer, Guilherme Verano. E que é uma novidade, se é que a gente pode colocar assim, mas muito importante nesse sentido. Então, o Espaço Florescer, né, é o nome dado ao nosso ambulatório de saúde mental, um serviço hoje no município que procura ofertar atendimento a pessoas em sofrimento psíquico. Aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão com depressão do tipo moderado, ansiedade, que passa por algum momento de sofrimento. Então o espaço ele vem com uma equipe hoje multiprofissional, então nós temos aí médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, enfermeiro, para oportunizar um melhor acolhimento, ofertar um atendimento humano de dignidade, ofertar uma qualidade naquele atendimento, aquele paciente que nos procura. Porque, voltando só um pouco na questão do tabu, Joseval, a gente entende, né, que quem não ouviu aqui falar de que o paciente psiquiátrico é o paciente louco. É o paciente que precisa estar ali indo ao atendimento e pronto, que é um paciente que precisa tomar um medicamento e pronto. Ou para não dar trabalho para a família, ou para ele ficar calmo e tranquilo. Então, isso ainda é uma forma de preconceito muito grande com o nosso paciente. O paciente psiquiátrico que passa ali por um atendimento, um acolhimento dentro do Espaço Florescer, é um paciente que tem todas as condições de ter as suas rotinas de vida do dia a dia realizado. É claro, ele vai precisar ter um acompanhamento, às vezes ele vai precisar um acompanhamento com um profissional de psicologia, com um terapeuta ocupacional, com um médico, às vezes vai ser necessária uma medicação, mas nem sempre essa medicação ela vai ser necessária. Então ele vai seguir ali uma rotina para que ele consiga ter qualidade de vida e desempenhar suas atividades tranquilamente do dia a dia. É uma doença que, como todas as doenças, tem que ter acompanhamento de médico, tem que tomar medicação, tem que ter... Nós precisamos de quebrar esse tabu. Você entende como tal, né? Como doença e pode ser tratada. Não é isso? E é através desses espaços que as coisas acontecem. E eu fico muito feliz, e a gente tem que dizer isso e tem que falar mesmo. Anápolis oferta para o cidadão anapolino, para os cidadãos do entorno, de cidades que têm pactuação com a Anápolis, uma rede que poucos municípios no Brasil têm. Agora vem aqui para completar essa rede o Espaço Florescer. Mas a Anápolis já tem 3 CAPs, que o Marco vai nos dizer aqui como que funciona, todos os 3 com mais de uma década já aqui na nossa cidade, não é isso? Então já existe todo um processo, toda uma rede montada
do qual o paciente tem condições de ser atendido. E muitas pessoas, às vezes, lá, Marco, você sabe disso tão bem quanto eu, porque nós estamos nessa caminhada junto, quão era difícil de falar de deshospitalização. Nossa, esse pessoal quer fechar o sanatório. Não, o sanatório faz parte de uma rede. Ele tem um perfil de paciente para ele. Então eu queria que você falasse um pouco dessa rede que a Anápolis tem e que serve tão bem os nossos cidadãos. Então, muito bem colocado, né, Joseval, Guilherme. Nós temos no município a rede de atenção psicossocial. Como é que é composta essa rede, né? Essa rede é composta pelos centros de atenção psicossociais, né, que são o CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes até 18 anos de idade. Que fica onde, Marco? Já queria que você fosse nos posicionando. Ótimo. Que fica na rua 7 de setembro, aqui número 746. Ele funciona de segunda a sexta, de 7 às 18 horas. Né? Atende o público desse nosso serviço, são pacientes com perfil graves, com transtornos graves e persistentes. Nós temos o CAPS AD, para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Ele funciona na rua Quintino Bocaiúva, número 1427. Aqui no centro aqui também. Aqui no centro da cidade. Né? E um detalhe importante, que esse serviço, os CAPs, eles estão localizados no centro porque foram pensados de um acesso facilitado à população. Hoje nós temos o terminal urbano, que ele é no centro da cidade. Qualquer ônibus de qualquer bairro que você pegar, você vai cair direto no centro. Então, essa foi uma forma da gente tentar otimizar esses pacientes no seu deslocamento. Porque se a gente coloca em um local tão distante, ele tem que vir para cá, ele vai gastar um tempo considerável, depois pegar um outro ônibus até o outro local. Então, isso a gente teve esse cuidado em pensar em ter um serviço bem centralizado mesmo e facilitar o acesso. Nós temos também, continuando, nós temos também o CAPS Vida Ativa, que atende transtornos graves e persistentes para uma clientela, um público adulto. Né? Então, todos esses serviços, eles são serviços de base comunitários, eles vêm de um modelo que como que a gente pode falar? Eles vêm para trazer um modelo substitutivo às instituições, à instituição hospitalar, mas, ao mesmo tempo, para dar dignidade a esse paciente. Como você colocou, nós temos o convênio com o hospital, mas são pacientes classificados que têm um risco eminente à sua vida ou à vida dos outros. Mas o paciente que não tem esse perfil, ele vai fazer o seu acompanhamento dentro desses serviços de base comunitária. Então, nós temos aí diversas parcerias com desenvolvimento social, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Educação, para que esse sujeito, naquele momento de dificuldade, ele tenha uma condição digna de conseguir exercer as suas atividades do dia a dia e de ter condições para ser inserido dentro da sua comunidade. Isso aí seja em paralelo ao tratamento ou pós-tratamento também. Né? Exatamente. Então, esse paciente nosso, quando ele tem uma alta, por exemplo, de um serviço de um dos CAPs, ele é referenciado à atenção básica, que vai estar acompanhando esse paciente para que, em uma outra oportunidade, se ele estiver próximo de uma crise, rapidamente ele retornará ao CAPs para fazer todo o seu acompanhamento e a gente evitar que esse paciente tenha uma crise, que é o que a gente chama crise de saúde mental. Né? Então, nosso objetivo é evitar a crise e dar dignidade para esse paciente, para ele ter a sua condição de vida respeitada enquanto indivíduo. Ô Marco, você falou aí na contrarreferência para a unidade básica de saúde. E aí eu quero pegar um gancho nessa sua resposta e que você oriente quem está nos acompanhando aqui de qual que é a porta de entrada correta do paciente que tem a necessidade desse atendimento dessa rede psicossocial. Por exemplo, eu estou em casa, estou vendo que a minha mãe está um pouco deprimida lá na Vila Fabril. Eu gostaria de buscar ajuda para minha mãe, que eu estou entendendo que está triste, que está tristonha, que a vizinha falou que ela está deprimida, que o compadre veio aqui e já conversou demais também, achando que ela não está legal, não é? O que esse cidadão, essa cidadã tem que fazer? Ele vai levar a mãezinha dele onde? Então, o que a gente sempre estimula, né, Joseval, você sabe muito bem disso,
que a primeira porta de entrada do paciente, né, é a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família mais perto da sua casa. Ali tem uma equipe com enfermeiros, com médicos, que vão poder fazer a sua avaliação. Então, a importância de ser perto da sua casa. Você procura a estratégia de saúde da família próxima à sua residência. Lá será feita uma avaliação e um encaminhamento ao serviço. Então, o serviço, a própria estratégia vai encaminhar o serviço correspondente, ou um dos CAPs, ou o ambulatório, para que a gente dê e continue o tratamento de forma mais humanizada possível, de forma mais acolhedora. Marco, necessariamente, a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família, ela vai encaminhar primeiro para o ambulatório, ou ela já tem, às vezes, a condição de fazer uma avaliação, aquela equipe que ali está próximo do domicílio da pessoa, e às vezes ela já vai encaminhar diretamente para um dos CAPs, isso pode acontecer, ou a passagem pelo o ambulatório é necessária, já que nós estamos com essa grande novidade, que é a grande notícia de hoje para todos nós. Sim, muito bem a sua colocação, e importante a gente esclarecer que a estratégia ela pode encaminhar esse paciente tanto para o ambulatório quanto para os CAPs, né? E o perfil, nós temos uma classificação. E aí, de acordo com essa classificação, a estratégia de saúde da família ela vai compreender se esse paciente ele tem ou perfil de CAPs ou perfil de ambulatório. Então, vale muito de cada indivíduo, de cada sintoma, sinais e sintomas que forem apresentados lá na estratégia, para que ele seja encaminhado da melhor maneira e da forma correta ao serviço. Agora você está falando de sinais e sintomas. Quais seriam esses para o dia a dia, da própria família ficar atenta? O José Val citou pessoas idosas, mas acho que não distingue idade hoje em dia. A gente está vendo, e mais uma vez a gente tem que falar isso, suicídios de jovens, né? Crianças praticamente suicidando. Quais os sinais? Criança que fica muito em quarto, se tranca, internet. Eu queria que você fizesse um apanhado para a gente, para os pais, para servir de alerta. A gente está aqui para alertar as coisas também, né? É importante, muito bem, Guilherme, muito bem colocado. É importante a gente trazer que tudo que é em excesso traz consequências negativas para a gente. Então, nada a gente precisa entender. Se está em excesso, se começa a ter prejuízos na rotina diária de vida, né? Às vezes, vamos pensar aqui num caso, numa criança que às vezes ela está utilizando o celular constantemente. Ela começa a deixar de fazer atividades que ela fazia antes. Às vezes ela vai para uma festinha, vai brincar com os amigos, ela deixa de brincar com os amigos, deixa de estar próximo da família para ficar só no celular. Particular. Sim, exatamente. Ela não vai ter um convívio. O universo dela vai ser apenas aquele celular. Então é importante a gente estar observando em todos os nossos estilos de vida o que a gente fazia antes com toda tranquilidade e a gente conseguiria, não tinha dificuldades em relação ao tempo. A partir do momento que a gente começa a ter prejuízos ou que a gente deixa de fazer atividades que antes eram normais e que elas não acontecem mais, é importante a gente buscar aí algum acompanhamento, é importante a gente buscar a estratégia, é importante a gente ter esse parâmetro para a gente ter um serviço, ver se ela realmente, de fato, tem a necessidade de encaminhamento para o serviço ou não. Ô Marco, nós vivemos nos últimos anos aí, aliás, já há muito tempo, mas nos últimos anos, pela questão do crack, uma situação muito delicada, muito complicada em relação a drogas, né, de uma maneira geral. Então nós temos o prazer e o privilégio de ter em Anápolis um CAPS, álcool e droga. E a minha pergunta também é nesse sentido. A pessoa que está vivendo isso em casa, na família, que sofre tanto com isso, e infelizmente são muitas pessoas hoje, como ter a ajuda do município nesse sentido, do CAPS álcool e droga, como ser inserido nesse processo de tratamento do CAPS álcool e droga? Então, o CAPS ele também é uma porta aberta, né? Se a família entender e perceber que o seu familiar, o seu ente querido está fazendo uso abusivo,
ele já pode ir direto ao CAPS Álcool e Drogas, né? Ele pode ir direto na Rua Quintino Bocaiúva, número 1427, lá no centro, no horário de funcionamento de 7 às 18 horas. Ele pode estar buscando o serviço. Lá ele vai ser acolhido por um dos profissionais, dos diversos profissionais que nós temos. Para você ter uma ideia, Joseval, hoje nós temos, além de médicos, enfermeiros, psicólogos, nós temos musicoterapeuta, nós temos profissional de educação física, nós temos atividades em uma piscina com cunho terapêutico. Então, nós temos hoje todo esse suporte. Então, essa família, né, você que tem um amigo, que você está vendo que está passando do ponto, no sentido de trazer prejuízo, no sentido de pensar, nossa, será que meu amigo hoje está faltando trabalho, mas não é uma coisa de faltar 1, 2 dias, ele está faltando há 15 dias, há 20 dias. E você sabe identificar que é por conta do uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? Você pode estar indo até um dos CAPs, lá você será acolhido, será montado. O diferencial do CAPs, é importante a gente falar, que lá os profissionais eles montam um projeto terapêutico singular. O que seria esse projeto? É um projeto que vai ser construído em conjunto com o paciente. Não será o profissional que vai falar, a partir de hoje você vai fazer isso, isso e isso. Não. O profissional ele vai avaliar todas as habilidades que aquele paciente tem e, a partir daí, eles vão construir um projeto com todos os atendimentos que forem necessários. Então, esse paciente, como você citou aí, esse talvez ele pode buscar direto o CAPS Álcool e Droga sem passar pela unidade básica. Então, é importante, né, a gente deixar claro que a unidade básica de saúde ela é a porta de entrada do serviço, né? Como a urgência e emergência também é uma das portas de entrada, né? A pessoa sofreu um acidente, ela vai acionar o SAMU, ela não tem como ir direto na unidade básica, ela tem que acionar o SAMU para o SAMU efetuar aquele atendimento de urgência. Quando a gente percebe que esse paciente ele já faz um uso, que esse paciente ele já tem aí um prejuízo relacionado ao seu estilo de vida, ao seu meio familiar, seu meio social, esse paciente ele já pode ir diretamente ao serviço, diretamente ao CAPS AD, por justamente já ter apresentação de alguns sinais. Então é importante que, nesse caso, esse paciente já pode, sem problema, ele vá até o CAPS AD para que ele tenha a sua acolhida. E esse paciente também, como eu disse, ele pode ser acompanhado lá e depois ele vai ser referenciado para a estratégia de saúde da família para dar continuidade ao seu acompanhamento. Dentro dessa abordagem que você falou aí, e também já pegando um gancho na sua resposta, o paciente que está em crise em casa, você falou que você deu exemplo em relação à urgência e emergência de uma maneira geral, mas a família tem que buscar o SAMU também, não é isso? Para que ele seja encaminhado. Não adianta ligar no CAPS transtorno, no CAPS álcool e droga, ou no CAPS infantil, porque nós não temos equipe para ir buscar esse paciente lá. Estou falando do paciente em crise. Então, eu queria que você aclarasse isso também para o nosso telespectador. Sim. A estrutura do CAPS ela não é a estrutura para atendimento para pacientes em crise. Hoje nós temos a UPA, né, que é o suporte para atendimento em crise, e nós temos o hospital, o INSEB, né? Então, pacientes que tenham esse atendimento em crise, pacientes que têm uma tentativa de suicídio imediata, que têm perda de consciência, que têm uma intoxicação por medicamentos, álcool, substâncias, né? Então, eles podem procurar a UPA e, se houver a necessidade, né, é importante a gente deixar isso claro, se houver a necessidade, esse paciente ele pode ser encaminhado ao hospital para dar continuidade ao seu tratamento. Se esse paciente também pode procurar em uma situação, né, o que a gente chama dentro da nossa rede, esse paciente, quando ele está no CAPS e ele tem uma crise, o próprio CAPS aciona o SAMU para fazer
para que esse paciente ele chegue até o serviço correspondente. O hospital, o hospital INSEB, ele é, no caso de todas as tentativas serem realizadas, não obtivermos nenhum sucesso, ele será encaminhado. E quando ele ganha essa alta, ele é encaminhado direto ao CAPS para dar continuidade ao seu tratamento, e após ter a estabilização do seu quadro. Nós estamos já indo para o final do programa e eu queria fazer uma última pergunta para o Marco. O Marco é psicólogo, com especialização em saúde coletiva. Então, como psicólogo, não como coordenador dessa rede fantástica, depressão tem cura real? Como é que é isso? Sim, como profissional, eu sou um profissional dos mais otimistas, né? A gente precisa entender, e aí a psicologia ela ajuda através de uma série de instrumentos, né? Através de uma série de fatores, a compreender que tipo de depressão aquele paciente está no momento. Nós temos a depressão leve, nós temos a depressão moderada, nós temos a depressão grave e depressões graves que o paciente sequer consegue levantar da cama, né? Nós temos depressões leves, onde que há uma pequena tristeza que perdura por alguns dias. Então, a depressão ela tem sim cura. Basta a gente procurar um atendimento, buscar um profissional que vai nos dar todo o suporte para que a gente consiga ter um estilo de vida tranquilo, um estilo de vida de acordo com a nossa necessidade, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de cuidado, né? A gente fala de respeito, a gente fala de dignidade. E a depressão, ela é, por muitos e muitos momentos, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, né? As pessoas veem e falam, olha o depressivo, olha aquela pessoa que está triste. É a frescura. Né? Olha a frescura, como a gente já falou. Né? Nós não podemos taxar dessa forma. Nós precisamos entender que é um momento transitório na vida da pessoa. E se ela tiver todo o acompanhamento, todo o cuidado, com certeza ela vai ter sucesso aí no seu tratamento. Rapidinho, como saber se a gente está precisando de ajuda? Como saber? Detalhe importante. Às vezes, a gente tem um dia que a gente não quer fazer nada. Né? Todo mundo tem. Eu tenho, o Guilherme tem, Joseval tem. Todo mundo tem esse dia. Um dia tudo bem. Mas quando, em média, passa por 2 semanas, por 3 semanas, às vezes tem aquele dia que eu falo, eu quero ficar em casa, não quero fazer nada. Às vezes eu tenho aquele futebol de quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou jogar meu futebol. Quando fica 3, 4, 5 semanas sem ir. E quando eu começo a perder o prazer pelas pequenas coisas, né? Quando eu começo a falar, não, essa vida é uma vida que é chata, essa vida não tem sentido, eu não consigo ter prazer em nada. Quando isso se torna permanente e passa por mais de 2 semanas, a gente tem que buscar alguma ajuda. Porque isso não está normal. O dia que eu costumo falar, o dia do saco cheio, a gente pode ter, mas tem que ser uma vez por ano, viu, gente? Dia do saco cheio, uma vez por ano. Agora, quando isso passa por muito tempo, isso a gente tem que acender a luzinha amarela e buscar um acompanhamento, porque isso pode evoluir para um quadro mais grave. Marco Aurélio da Silva Lima, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, Joseval, muito bom, né? Passou muito rápido esse nosso tempo. Eu sou um defensor da saúde mental, né? E quando a gente fala sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente defende, às vezes o tempo passa muito rápido. Parabéns pela iniciativa, quero parabenizá-los. É muito importante a gente falar sobre esse tema, né? A sociedade precisa entender que saúde mental, a gente não pode ter preconceitos. A gente não pode julgar o outro, a gente precisa escutar, a gente precisa tentar ajudar. E com a saúde mental é o que a gente faz todo na nossa vida, o nosso ciclo de amizades, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso dia a dia depende da nossa boa saúde mental. Então, por isso que eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Escute, fale o que você pense, né? Compartilhe os seus sentimentos.
né? E caso seja necessário, busque um profissional. O profissional sempre é a pessoa mais indicada para te auxiliar nesse momento, às vezes tão difícil. Verano, muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez, Joseval, conheci hoje também o Marco Aurélio aqui, e é o que ele falou, né? A gente tem que tratar do tema, mesmo sendo tabu, a gente tem que trazer isso aqui. E não por acaso o programa chama-se Alto Astral. Mesmo tratando de temas delicados, a gente tenta levar esse alto astral para o dia a dia, para seguir adiante, né? Porque nada é mais importante que a vida. E a vida, quando é bem vivida, ela vale a pena. Mesmo quando ela está ruim, vale a pena também, gente. A gente não pode desistir do ser humano fundamentalmente. E mais uma vez a gente agradece, é claro, Marco Aurélio, Joseval. Depois vai curtinho, tá? Que tá tudo corrido. Mas a gente volta na próxima semana e agradece mais uma vez, é claro, você que nos acompanha no canal 14anet, nas nossas redes sociais também. E, é claro, os nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Valeu mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínicas de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pâmela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima Academia de Judô e Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.